Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Rita e faço parte do grupo de palestrantes da nossa querida casa de São Francisco de Assis, o CELI, que fica ali no Partenon. E estamos ainda temporariamente nesse formato virtual para esse nosso bate-papo, para que a gente possa estar em contato com as palavras do nosso Mestre Jesus, estudando o Evangelho, estudando os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos estejam bem. Convido a todos que se sentirem confortáveis a fazer uma breve oração, assim como a gente faz lá na casa antes de iniciar qualquer trabalho. Então, nos coloquemos em posição de gratidão, porque esse momento é um momento tão bom de pausa, de reflexão, que vai nos trazer à memória, nos trazer ao coração as palavras de Jesus Cristo, os ensinamentos dele. E quando pensamos no Mestre Jesus, automaticamente nos ligamos com toda essa rede de bons espíritos que cuidam de nós, que velam por nós, que estão sempre prontos a nos auxiliar nessa tarefa, que é essa escola da vida. Assim, agradecidos por esse momento, pedimos, Pai, a Tua permissão para iniciarmos esse breve diálogo, essa breve lembrança das Tuas palavras, mas não menos importante por ser neste formato, que cada lar onde se possa estar vendo esta palestra possa ser iluminado, protegido e abençoado com o Teu amor. Querido Jesus, muito obrigada. Então, meus amigos, o capítulo hoje é o capítulo 19. É um capítulo que fala sobre a fé. Como está, e o nosso bate-papo gira em torno da nossa confiança na jornada terrena. Como está o nosso grau de confiança em tudo que está nos acontecendo? Porque para a gente estudar o Evangelho, na verdade, a gente tem que fazer essa leitura trazendo isso para o nosso dia a dia para que seja realmente útil e que a gente coloque em prática. Então, se trata da fé. A gente já parou um pouquinho para pensar como anda a nossa fé? Em tempos de provações, que é justamente o que nós estamos passando, é bem aí que nós conseguimos medir o nosso entendimento e o potencial da nossa fé. Esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo traz logo no início uma parábola de Jesus, que é uma história, então, que fala sobre um pai que tinha lá o seu filho adoentado, eles chamam aqui lunático, né? E que ele recorreu aos discípulos e pediu que os discípulos então intercedessem e curassem aquele menino. E os discípulos não conseguiram fazer. E então esse pai recorre a Jesus e diz: eu pedi, mestre, que eles curassem o meu filho, mas eles não puderam fazer. E Jesus então fala que homens de pouca fé, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para essa montanha: te afasta daqui, te modifica para lá, e seria possível fazer. Mas, como somos de pouca fé, não conseguiram nem curar aquela pessoa, aquele enfermo. O que Jesus quis nos trazer nesta parábola, então? Né? A fé, nós temos nós temos a fé divina e nós temos a fé humana. A gente pode classificar assim, dividir assim para entender um pouquinho melhor. Essa fé humana, o que seria?
seria aquela fé que nós temos nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades de realizar algo. Então, quando nós acreditamos que somos, que podemos fazer, que vamos conseguir, isso faz com que a gente gere uma energia e desencadeie toda uma maneira para conseguir os nossos objetivos. Porque se vamos fazer algo com a dúvida, nós ali já estamos fadados ao fracasso. Se nós vamos fazer alguma coisa com aquela postura assim, eu não sei se eu consigo, é uma postura que não vai gerar uma energia suficiente para que nós atinjamos algo. Esta fé que Jesus falava começa a partir da nossa própria confiança nas nossas qualidades, nas nossas aptidões, na nossa maneira de pedir, de concluir, de desejar e de concretizar algo. Precisamos cada vez mais estudar e entender que a maioria das coisas, todas eu acredito, elas têm uma origem primeiro no nosso pensamento, na nossa imaginação, na nossa idealização de algo. E para isso é necessário fé. Que a gente coloque os nossos objetivos com este empenho. Por exemplo, eu sei que eu tenho um defeito grande, né? Eu sou ainda uma pessoa materialista. Eu entendo e enxergo isso. Mas eu tenho fé que eu posso modificar isso. Isso está nas minhas mãos me modificar. Esta força, esta energia de colocar em prática é a fé humana. E ela é necessária para qualquer atividade do nosso dia a dia. E depois que nós, então, conseguirmos entender bem esta ferramenta, esta potencialidade que temos, que é a fé, em princípio, no primeiro momento, em nós mesmos, naquilo que podemos transformar, naquilo que está ao nosso alcance, é depois deste entendimento que conseguimos, então, ampliar isso para uma fé divina. Porque os bons espíritos, amigos do mundo espiritual, nos ensinam que tudo começa a partir da nossa decisão de mudança, da nossa decisão de alcançar algo. Quando nós ficamos, então, inertes, esperando que apenas o Pai faça a sua parte, nada vai acontecer. Precisamos ter essa noção de que tudo parte do nosso primeiro passo. Para subir uma escada é necessário que a gente dê o primeiro passo naquela escada. E isso é em tudo na nossa vida. Por exemplo, no momento que estamos doentes, né? Se nós colocarmos esta força da fé no nosso poder de regeneração das nossas células, nesta energia de dar este comando para que as nossas células comecem a se regenerar, certamente este primeiro passo é que vai desencadear a cura. Porque Jesus, em todas as passagens dele durante o Evangelho, ele sempre dizia: a tua fé te curou. Porque é necessário que a pessoa acredite, confie e dê esse primeiro passo para que todo esse processo de cura se desencadeie. Esse é um dos exemplos da fé, né? E esta fé divina, como que pode ser esta fé? A fé, a gente tem uma distorção, né? Quando a gente pergunta assim, você tem fé? A pessoa diz, sim, eu acredito em Deus. Mas fé não é acreditar em Deus. A fé verdadeira é a fé que se põe em confiança
nas mãos de Deus. É bem diferente. É aquele momento que a gente vai até ali, fez tudo o que poderia fazer para algo, por uma cura, para um trabalho, para uma mudança num relacionamento, para N coisas. A gente vai e faz todos os esforços da nossa parte, entendendo que nós temos que fazer este primeiro passo. E depois dali a gente entrega na mão do Pai e diz: Pai, seja feita a tua vontade. E eu confio, Pai, que tudo que acontecer neste momento, nesta situação, é a melhor coisa que pode acontecer. Difícil, né, gente? Porque nós ainda somos muito vacilantes na nossa fé. Nos momentos que somos realmente testados, né? Um exemplo bem clássico, né? A perda de um emprego, por exemplo. A primeira coisa que a gente pensa é que houve um engano, que a gente foi esquecido, que a gente foi injustiçado, que agora tá tudo, né? Como que eu vou dar jeito nisso? E a gente esquece que nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas nós temos que confiar na providência divina. Essa é a diferença. E isso faz toda a diferença numa existência. E tem uma historinha que é contada muito nas palestras e que, assim, mais ou menos por cima eu vou contar para vocês sobre São Francisco. São Francisco ia de um lugar ao outro, então, levando a mensagem e tal, e era uma noite fria, com neve, e ele então chegou a uma estalagem e já tinham avisado que ele viria, né? E tava ele e o ajudante, a pessoa que estava com ele, né? E eles estavam loucos de frio, com fome, sedentos enfim, chegaram ali com as últimas forças que tinham. E então São Francisco bate na porta e a pessoa atende e ele diz: é Francisco. E a pessoa olha e diz: tá, bem capaz, e fecha a porta. Naquele instante, a pessoa que estava com São Francisco, o ajudante dele, a pessoa que estava junto, né, se desespera. Nós vamos morrer, agora nós vamos morrer, porque nós vamos morrer de frio aqui, com fome, com frio, e ninguém vai nos atender. E São Francisco tá meio que pulando, assim, né? E ele diz: eu não consigo entender essa tua reação, né, Pai Francisco, porque o momento é de desespero e tu parece que tá comemorando. E ele disse: pois eu esperei toda a minha vida por esse momento, o momento que eu estou plenamente nas mãos de Deus. Olha a mensagem nessa história de confiança irrestrita no amor do Pai, na solução do Pai. E dito e feito, passou um tempo e a pessoa encarregada então da estalagem, que sabia que Francisco viria, ouviu a pessoa que atendeu a porta lá dizer: tinha uma pessoa aí batendo dizendo que era Francisco. E ele disse: não, é assim, foi lá e abriu a porta. Com certeza, intuído pelos bons mentores, né? Com certeza, fazendo a vontade do Pai, foi lá, então, colocou São Francisco para dentro. Vejam o grau de confiança. Essas palavras neste capítulo, esse capítulo é muito interessante, gente. Convido a todos que leiam, que façam uma leitura e entendam ali as parábolas, aquelas passagens. Tem vários tópicos, fala sobre a fé religiosa, né, que nós temos os dogmas, a fé divina, e fecha então com a fé, a mãe da esperança e da caridade, porque se nós realmente tivermos fé, a fé é o princípio que vai gerar em nós a confiança, vai nos levar a ter esperança em dias melhores, na certeza de que tudo está como deveria estar. Essa é a fé verdadeira, que vai desencadear então toda uma série de consequências boas em nosso caráter, né? Essa confiança irrestrita
no Pai, essa esperança de dias muito melhores, né? E que vai nos instigar à caridade, né? Porque se nós confiamos plenamente num Pai bondoso, amoroso, generoso, nós entendemos então essa mágica da vida e que todos nós somos irmãos e que só através da caridade é que nós vamos estar cada vez mais próximos desse Pai. E para finalizar esse nosso bate-papo, então tem um livrinho aqui que eu achei muito interessante essa sintetização da fé. Primeiro tem uma frase de Mahatma Gandhi que diz: Deus é puríssima essência. Para os que têm fé nele, Deus simplesmente é. A fé verdadeira é calma, pois espera a hora certa. Ela estimula a esperança porque tem confiança no futuro. Impulsiona a caridade por compreender que somos todos irmãos e precisamos nos ajudar mutuamente. Então, a fé faz esses milagres de transformação em nós. Mas é necessário, para que tenhamos fé, o entendimento, o estudo. Não cabe mais aquela fé cega, onde alguém nos dizia é isso e é aquilo e pronto. O convite do espiritismo, da doutrina, da filosofia espírita é justamente esse convite ao entendimento, porque quando temos bases sólidas, entendemos tudo como funciona essas diversas vindas aqui para o aprendizado, o nosso olhar se amplia e a nossa fé fica cada vez mais sólida. Então, que possamos exercitar a partir de agora, a cada minuto de dúvida e de hesitação, sobre um olhar mais amplo, um olhar mais confiante de que o Pai sabe o que é melhor para cada um dos filhos dele. Muito obrigada por esses minutos. Eu espero que isso seja um lembrete para as palavras amorosas de Jesus Cristo, para que a gente possa, a partir de agora, olhar essa situação que está nos acontecendo, né? A pandemia e toda essa dificuldade, com esse olhar de confiança. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos vacinar, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, mas, sobretudo, vamos confiar que o Pai está no comando e que Jesus Cristo é o comandante desta nave. Ele está lá no leme, nos levando para uma melhora, para um aprendizado, para dias melhores. Fiquem com Deus. Muito obrigada.